É engraçado que muitas vezes as pessoas perguntam como se houvesse uma fórmula matemática que fosse tipo, história boa é igual a trama mais personagem dividido por expectativa. No caso do storytelling, existe sim. E, na verdade, é bem mais simples do que uma equação. É só um número. Se você incluir um simples númerozinho no seu storytelling, pum, a história já fica bem melhor. O lance é que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, porque é meio que aquele clubinho assim pequeno, sabe? Tipo, que todo mundo se conhece e tal, você não quer passar adiante. As pessoas ganham dinheiro com isso, né? Então, assim, elas não passam esse segredo tão simples que é só um simples número. Mas como vocês até me pagam dinheiro e também não são muitas pessoas, eu confio que eu posso contar esse segredo aqui pra vocês e vai ficar por aqui, ninguém vai sair espalhando por aí qual é esse segredo da boa história, da boa narrativa, do bom storytelling. O segredo do storytelling é o 3. É isso, o segredo é o 3. É o número 3, entendeu? 3, o que vem depois do 4, o antes do 2, não é o 23, nem o 33, nem o 69. 69 é segredo para outra coisa. É o 3, gente. O segredo do storytelling é o número 3, o que eu posso dizer? Bom, se isso ficou ainda meio abstrato, você não está conseguindo entender, sorte sua, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre o número 3, o segredo do storytelling. Storytelling, com Eduardo Albuquerque. Perguntando para as pessoas que compram essa aula de storytelling, eu percebi que o interesse delas é realmente descobrir como contar uma história de uma maneira narrativa interessante. Seja para os fins assim, de contar, fazer um vídeo no YouTube, ou gamificação e marketing, etc. E para isso, brincadeiras e clickbaits à parte, analisando o número 3, a gente consegue de fato entender um pouco mais qual é a lógica de uma estrutura narrativa. Mas antes de explicar, deixa eu ver se isso de repente clareia a cabeça de vocês. Eu quero que vocês pensem naquela frase: 2 pontos fazem uma linha, 3, um padrão. Se esse aqui é seu ponto de partida, independente de para onde você estiver indo, qual a direção, ela sempre vai ter só uma dimensão. É pobre. É uma emoção indo para outra. Tava triste, fiquei feliz. Tava feliz, fiquei triste. Um terceiro ponto cria uma nova dimensão, cria significado e possibilidades diversas de colorir esse trajeto. A ideia do 3 no macro narrativo, ela vem de longe, ela vem desde Aristóteles. Ele foi o primeiro que chegou perto do que se convencionou de se chamar de estrutura narrativa em 3 atos. Essa estrutura é a mais clássica que existe. 99% dos filmes que você viu são dispostos em 3 atos. Vamos desmembrar ela para ficar um pouco mais fácil de entender. A narrativa em 3 atos ela dispõe uma trajetória que começa no que a gente chama de um mundo comum, onde tanto o personagem e a narrativa estão num momento assim estagnados, sonhando por algo maior que aconteça na vida deles. De repente algo acontece que catapulta eles para o que chamam de um mundo especial, onde parece que a vida do personagem e o mundo onde ele se encontra foi colocado de cabeça para baixo. Entenda que o cabeça para baixo pode ser tanto ele foi jogado para uma situação que era dos sonhos dele ou dos pesadelos dele. E termina num mundo concreto, onde o personagem e a narrativa adotam uma posição neutra. Confuso? Pensar em tese, hipótese e síntese atrapalha ou ajuda? A história começa com uma tese. Algo acontece que estimula uma hipótese, que é vivida até a exaustão pelos personagens, e desemboca numa síntese, pegando o melhor da tese e da hipótese, ou tirando tudo que tinha de ruim da tese e da hipótese. Vamos exemplificar, porque quando a gente coloca em coisa concreta, fica tudo realmente muito mais simples e mais fácil da gente entender. Eu vou usar o meu filme, A Esperança é a Última que Morre, que eu convido vocês a assistirem tanto no iTunes, no Google Play, e se der sorte, volta e meia tá passando no Telecine, por 2 motivos, assim. Um tanto para vocês prestigiarem o amigo de vocês, e também porque fica mais fácil, né? Porque eu posso até não ter conseguido muito êxito nisso, mas assim, eu vou poder falar com propriedade porque realmente foi o que eu tentei fazer, foi dispor essa história em 3 atos. Então não é nada interpretativo nesse caso. Deixa eu mostrar como. Começamos no mundo comum, tese, com a Hortência, uma jornalista que sonha em tocar o coração das pessoas, mas ela vive no interior do Brasil, numa cidade onde nada acontece. Ela vive uma situação meio bosta, estagnada.
Ela entra no mundo especial / hipótese quando começa a forjar assassinatos com a ajuda de 2 amigos que trabalham no IML. Eles montam umas cenas do crime muito loucas e com isso ganham muito destaque na TV e desfruta dos benefícios, mas também dos malefícios de fazer muito sucesso. Ela perde amigos, machuca algumas pessoas, deixa a população acuada, é exposta a muita coisa ruim desse mundo e resolve entrar no mundo concreto, fazendo uma síntese. Ela abdica do jornalismo e o sonho que ela descobre vazio da fama e encontra outra forma de tocar o coração das pessoas, usando os talentos mórbidos dela e dos amigos para abrir uma casa funerária performática. Em 3 atos, Hortência foi de uma situação insatisfeita para uma situação dos sonhos. Descobriu que o sonho é isso, um sonho, e fez o melhor para adaptar para sua realidade. A estrutura de 3 atos ela ajuda a gerar um sentimento de progresso, de andança. O personagem tem um vazio e ele precisa preencher esse vazio, só que ele acaba preenchendo demais e transbordando. Então, ele resolve retirar um pouco desse preenchimento para poder chegar num nível mais sustentável. Aí você pergunta, isso de 3 atos é tipo aquele negócio de introdução, desenvolvimento e conclusão que as professoras de redação ensinaram pra gente na escola? Não. Introdução, desenvolvimento e conclusão é uma regra de 3 que se aplica mais, digamos que assim, à proposta temática da história que você está querendo contar, e não necessariamente ao trajeto da narrativa e do personagem. Por exemplo, de novo no caso do meu filme, a provocação temática é algo como vale tudo pela fama? Concilia-se jornalismo com entretenimento? Essa pergunta ela é introduzida, desenvolvida e concluída na história, mas ela não é a história, porque isso são conceitos abstratos que os professores nos ensinaram para que a gente desenvolva uma ideia. Então, essa forma ela cabe em texto teórico. Quando a gente fala de trama, o que a gente está falando essencialmente é assim, personagens vivendo coisas, ações e reações, imagens e sentimentos. Perceba, é quase como se você escrevesse uma redação sobre alguma coisa, mas ao invés de você usar as palavras, para você poder defender as suas ideias, são as ações e os resultados que essas ações geram para o seu personagem que realmente expressam aquilo que você quer expressar. Exemplo, se perante uma situação de injustiça, o seu personagem defende o injustiçado e no final do filme ele é recompensado por isso, você está basicamente defendendo a ideia de que fazer o bem é bom. Agora, se o personagem se dá mal e no final das contas no filme fica por isso mesmo, você está basicamente dizendo que fazer o bem é inútil, mas sem ter que necessariamente falar isso. A trajetória da sua história é que está convindo as suas ideias. Então, apesar de haver sim, introdução, desenvolvimento e conclusão, de certa forma, não é nesses parâmetros que a estrutura de 3 atos tem que se apoiar. A tese, hipótese e síntese, o mundo comum, o mundo especial, o mundo concreto, eles inclusive têm os seus pesos narrativos, as suas durações. Os 3 atos eles devem estar dispostos mais ou menos assim. O primeiro ato é 1/3 da história total, o segundo ato são 2/3 da história total e o terceiro ato 1/3 de novo da história total. A conclusão de uma proposta temática ela pode se dar assim na última frase, mas da proposta narrativa não. Se acabar seco, tipo, ok, bye, tudo resolvido, tchau, tchau, o leitor ele vai se sentir roubado. Ele vai sentir que ele batalhou paca junto com o personagem para encontrar uma saída, e uma vez que ele encontrou, ele nem pôde desfrutar daquele momento de vencedor, ele não deu a volta olímpica, entendeu? Enfim, no final das contas, narrativas costumam ser isso. São um percurso, uma trajetória humana que é usada como veículo para alguma discussão temática sobre alguma coisa. Quer exemplos? A saga da família Skywalker para discutir corrupção causada pelo poder. Um tubarão branco dizimando a população de Emmett para discutir a ganância humana. Um cara revivendo o mesmo dia todos os dias para discutir a importância de se viver no presente. Stabbed, shot, poisoned, frozen, hung, electrocuted and burned. Saiba sempre qual é o conceito abstrato que você quer discutir e aí você passa a procurar, tipo assim, quem é o personagem mais adequado para contar isso? Qual é o cenário mais adequado para contar isso? O ambiente mais cenário? Em que época? E aí você divide em 3. Um momento comum, onde o personagem está estagnado, sonhando em mudar daquilo. Depois um momento especial, onde pode estar tudo melhor ou tudo pior, diferente daquele momento comum.
e as coisas ficam todas muito mais complexas, mais complicadas, e depois um momento concreto onde, depois de tudo que ele viveu, ele consegue parar e analisar, retirar tudo que tem de ruim, pegar tudo que tem de bom, de todas as coisas, todas as experiências que ele viveu, para chegar a um mundo concreto e sustentável. Fazendo isso, vivendo a estrutura de 3 atos, a sua história vai ser percebida pelo leitor, consumidor, espectador, como algo satisfatório, tridimensional. Eu talvez esteja lendo demais no significado do número 3, assim, mas de verdade, eu acho, às vezes, eu fico pensando assim no próprio formato visual do número 3 e começo já a ver um pouco de narrativa nele. Você começa num ponto, passa a viver situações nunca antes vistas, aí para um pouco para pensar e faz um outro esforço de coisas novas para chegar a uma posição neutra. Fucking tree. Voltando pro papo de 2 pontos fazem uma linha e 3 um padrão, pode até ser que continue sendo assim, no início ele estava triste e depois ficou feliz. Mas no meio disso, ele passou por várias outras coisas que dão uma sensação de uma significativa mudança nesse personagem. No final das contas é isso, se a gente for enxugando as histórias, a unidade mais básica vai ser fulano fez X, e isso é chato, não é história na verdade, isso é uma manchete de jornal. Não seja jornalista, seja um contador de história. Pense sempre em 3 momentos e dentro deles começa a colorir o máximo que você conseguir. O ideal é você pegar fulano fez X e ir trazendo curvas dramáticas, narrativas, para que aquilo seja sentido como algo satisfatório, que você viu um desenvolvimento do personagem e do mundo, para você usar aquele avatar para você se sentir também desenvolvido. Então, em vez de ser fulano fez X, fulano era Y, mas depois de passar por X resolveu se tornar Z. Só que aí o tiro saiu pela culatra e ele foi obrigado a fazer A, até que chegou ao entendimento que a verdade verdadeira é que o 3 que mandava na porra toda. Booyah! All power to the 3. Storytelling com Eduardo Albuquerque. Bom, por hoje foi isso, a nossa aula acaba por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula de Storytelling, que vai ser a aula de número, adivinha o quê? 3. Se isso não é prova suficiente, sinceramente, eu não tenho mais o que falar sobre o 3. Adeus.